Vamos apresentar nesta videoaula as funções ligadas a banco de dados do Cispro, né? Chamando aqui o programa, né? Entrando no programa, nós nos deparamos inicialmente com a questão de ambiente de operação, seleção de ambiente de operação, é a tela para seleção. Então nós temos aqui vários ambientes, cada qual com a sua característica de dado, né? Vamos olhar aqui o ambiente chamado multibanco, que é o principal, que você vai receber no seu software de apresentação e até de compra definitiva. Selecionei esse ambiente. Vejamos aqui a parte de manutenção do banco de dados, né? E aqui, vamos aqui abrir um pouco da função. Nós temos, abre toda ela logo aqui embaixo para a gente começar a trabalhar. Veja lá, o que é suprimento para nós? Suprimento para nós é o conjunto formado por materiais, equipamento, mão de obra e transporte. É tudo aquilo que supre uma obra, né? Se eu chamar aqui, por exemplo, cimento, ó, nós vamos ter aqui a relação de cimento do projeto, quer dizer, desse nosso banco de dados. Demora um pouquinho, mas eu vou já explicar o porquê. É que na verdade você tem cimento de vários bancos de dados. Nós temos aqui cimento com vários tipos de cimento diferentes, né? É do CIOP, do ORCE, do SINAP, do DENIT, edificações. Quer dizer, todos os bancos de dados que nós temos cadastrados nessa versão do programa, nesse ambiente chamado de DNT, tem os seus materiais de cimento lançados aqui. Cada qual com a sua unidade, né? Com a sua data de coleta de preço, com o seu preço, a origem e o código dele lá naquele banco de origem. Ou seja, lá no banco chamado ORCE, o cimento tem código 609. Lá no banco chamado SINAP, este cimento aqui, né, tem código 497. Por aí vai. Esse está guardado direitinho para você não perder. Aqui usa até para quando você for listar a composição de preço, você pode dar a fonte, né, do sistema. Pronto. As funções de manusear não cabe aqui é só a apresentação. Vou voltar então a apresentar agora a composição de preço, né? Funciona assim, ó. Você tem aqui um conjunto de composição de preço que eu vou chamar alvenaria, só para a gente ter uma ideia da força desse sistema. Alvenaria. Aqui nós temos um Cispro multibanco com 5 bancos de dados, né? Chamando a alvenaria, nós temos aqui ó, a relação de composições com a alvenaria. Eu vou abrir um pouco mais para ficar mais extensiva a descrição, né? A tela não é tão grande, mas dá para ter uma noção boa dela, né? Então nós temos aqui a mesma coisa, para cada composição de preço, uma unidade, um preço sem BDI, um preço com BDI, o código e a tabela de origem, ou seja, lá na tabela CIOP, o código da composição de preço chamado alvenaria de bloco é 6187. Às vezes tem um zero atrás, lá no banco original, mas isso não é problema para cá, porque o Excel, quando importa, ele tira o zero, né? Ok? Cada composição dessa pode ser vista em detalhes se você marcar aqui o comando exibir, né? Então você está vendo como é que é formada a composição de preço. Ou seja, a qualquer momento você pode entrar em detalhe na composição, e eu não vou me ater a explicar aqui porque faz parte da aula específica que você vai ver quando for ver composição de preço. É só aqui a apresentação. Mas um dado interessante, nós estamos na primeira tela de alvenaria. Eu vou passar aqui a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Presta até que não tem fim. São aí 12 telas só com composição de alvenaria. Cada tela dessa tem 24 serviços lançados. Portanto, 12 multiplicado por 24 dá 288 composição de preço de alvenaria, né? Uma coisa importantíssima. Quando você vai calcular um orçamento, você define quais são as suas tabelas prioritárias. Você tem lá a composição digamos, do SINAP, do CIOP e, digamos, do DENIT, né? Você pode marcar que a prioridade é SINAP, CIOP ou DENIT, SINAP, CIOP, como você quiser fazer, né? Tem uma questão interessante. Você pode utilizar, por exemplo, a composição lá do SINAP, do CIOP, e dizer que a prioridade é SINAP. O que ele vai fazer? Nas composições CIOP tem materiais e mão de obra e equipamentos que são iguais às do SINAP. Nós tivemos o cuidado, quando compramos esses bancos, de unificar descrições que são iguais. Quer dizer, às vezes tem um S a mais, uma letra a mais, nós cortamos tudo isso para ficar realmente unificado. De modo que o programa faz assim, quando você calcula um orçamento, né, usando uma composição CIOP, observe esse caso aqui dentro, vou só exibir para ver um caso. Nós aqui temos o servente, o pedreiro e o tijolo, ok? Tá? Na composição SINAP, né, também de alvenaria, talvez tenhamos também o servente, o pedreiro, não é isso? E algumas outras coisas mais, a composição é diferente. Mas
Se nós utilizarmos aquela composição, essa composição CIOP, essa composição que aqui é SINAP, perdão, tá? Dentro de uma estrutura dentro de um orçamento cuja prioridade de cálculo será CIOP, né? Ele vai sobrepor o preço do CIOP que está nesta composição pelo preço CIOP não, o preço do pedreiro que está nesta composição pelo preço do pedreiro que está no banco CIOP, ok? Então, ele sempre trabalha com o preço do banco preferencial para suprimentos iguais. Significa que você pode usar a composição, digamos até aqui do OSSI, olha, o OSSI é um sistema muito bom, sistema lá de Sergipe, perdão, sistema de Sergipe, muito bem elaborado, né? Tem composições muito bem descritas, né? Ainda não vi nada melhor do que elas, não é elogio gratuito não, eu tenho visto muitos bancos de dados, né? E às vezes você tem vontade de usar essa composição que está muito bem descrita, né? Dá uma segurança para você. Porém, o preço é lá de Sergipe, né? E você está, digamos, lá no Rio Grande do Norte. Ou, perdão, ali está perto, você está, digamos, lá no Acre, vamos supor, bastante longe, né? Entretanto, tem um banco local do Acre, ok? Com preços, com materiais aproximados com preços lá do Acre. Você pode, portanto, utilizar as composições do ORCE, né? Dizendo que elas são secundárias em relação ao banco do Acre. Significa que ele vai pegar os preços dos materiais iguais do banco lá do Acre e sobrepor no banco, nas composições do ORCE, aqueles preços pelos preços do Acre. Ou seja, você está utilizando a engenharia de custo que a turma do ORCE bolou para você, né? Mas usando os preços do estado que lhe interessa, né? Isso aí é fundamental para quem orça. Na verdade, é o sonho de consumo de muito orçamentista poder trabalhar com várias composições de preço e com seu banco preferencial. Uma outra função importante aqui na parte de banco de dados ainda é a tabela de serviço para levantamento, né? Quando você gera essa tabela de serviço para levantamento, ele vai listar para você ele vai listar uma tabela para você que tem assim, código, descrição, unidade, campo quantidade em branco e preço, tá? Essa tabela vem tudo quanto é material. Se você listar, por exemplo, tabela ORCE, virão aí 8.000 composições de preço do ORCE para você, tá? Organizada por preliminar, movimento de terra, alvenaria, fundação, etc, etc, né? Aí você pega uma planta de um órgão para ser construído, de uma empresa, de um prédio a ser construído, vai localizando os quantitativos aí e lançando naquela planilha no campo correto. Por exemplo, vai lançar para a alvenaria, aí na composição de alvenaria, a somatória de toda a alvenaria do prédio. Vai lançar em reboco a somatória de todo o reboco do prédio. Vai lançar em movimento de terra a somatória do movimento de terra de todas as fundações do prédio, tá? Ok, mas são aí 8.000 composições para lançar, né? Depois que você termina de fazer esse trabalho todo, você entrega essa tabela para o CISPRO, né? Ele vai importar para um projeto e vai migrar para o projeto apenas os serviços que têm quantidade diferente de zero. Ou seja, vai arrumar toda a sua estrutura de orçamento de acordo com o banco ORCE, né? Mas somente com os projetos, somente com os serviços cuja quantidade é diferente de zero. Ou seja, o seu orçamento vai estar pronto, porque todos já vão com código para você também. Isso aqui é muito bom, até para o setor público subcontratar serviço. Ele pode mandar a tabela dele, né, lá para a empresa que vai fazer o projeto, diz, olha, lança nessa tabela os serviços que você vai utilizar, né? Se eventualmente algum serviço for criado e não tiver na planilha, ele vai deixar sem código, não há problema algum. O sistema vai importar porque tem quantidade. E o orçamentista vai criar a composição de preço aqui depois. Então isso é um ganho considerável. Tabela de serviço para coleta de preço, aqui é para você coletar preço, um trabalho grande. Aqui são relatórios cadastrais, né? Inclusive aqui, por exemplo, produtividade. Ó, você tem relação das composições só com produtividade para checar se estão certos ou não. Apoio, aqui é importante. Ó, exceção de codificação, para você, quando for codificar, eliminar a palavra de ligação, tipo essa aqui, ó, para, então, não vai ter importância numa pesquisa de descrição. Dado legal da empresa, bacana isso. Você tem aqui a descrição, o nome da empresa, que está sempre ocultado para você não correr o risco de tentar alterar e perder a sua licença. Você tem aqui um banner, né, que você pode criar quantos banners quiser e carregar a gosto. E você tem também a sua descrição, os dados de rodapé. 2 linhas para rodapé para você colocar aí o dado de identificação, o CNPJ, telefone, endereço e o que mais for conveniente para formar a sua página, né? Grupo, memorial, região, vou passar, são coisas simples, né? Mas vou me ater aqui a serviço e suprimento externo. O que são tabelas externas para nós? São isso aqui, ó.
Vamos lá, SINAP, DENIT, CIOP, edificações, ORCE. São as tabelas externas que nós temos. Para cada tabela dessas, você pode ter, depende da sua aquisição, para um estado ou para mais de um estado. Veja lá, selecionar. Aqui tem só para o estado do Pará, mas podia ter Pará e para o Maranhão, Pará, Maranhão e Palmas, né, ou Tocantins, perdão, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, região próxima lá dentro, ou o que você bem quiser fazer. Para cada estado que você tem assinatura conosco, nós fornecemos os preços de cada mês que é publicado essa tabela. Nesse banco aqui, que a gente faz para demonstração e tem coisas alternadas, nós temos 2011 1, 2011 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para o 8. Depois colocamos 2012 03, 2012 04, ou seja, todos os preços SINAP publicados em 2011 01, em 2011 04, em 2011 08, em 2011 04, 2012 04, estão nessas tabelas aqui dentro. Tá? Aqui está a data de carga. Nós coletamos também os encargos sociais de mensalista e horista que eles nos mandaram. E costumo colocar aqui o BDI do TCU, que é uma coisa mais confiável, não dá para entrar com qualquer BDI. Essas tabelas nem sempre vêm com BDI formado. Né? Pois bem, como é que é feita então a carga dessa tabela? Você mesmo quem carrega. Voltando aqui, você vai, olha, importar serviço e preço. Então você recebeu uma relação, uma tabela nova digamos, do SINAP. Vai uma tabela de serviço, vai uma tabela de suprimento. Você quer importar. Funciona assim, ó. Você marca aqui, fala para que tabela quer importar, né? Tabela, digamos, SINAP. Fala para que UF quer importar, da UF que foi o seu interesse, que referência, você tem que criar uma referência, né? E depois vai procurar a tabela onde está. Onde está a tabela que você quer importar? Nós vamos mandar a tabela para você. Essa tabela vai ter uma determinada configuração e você vai confirmar e vai depois, uma vez marcada a tabela, que essa aqui não é verdadeira, né? Ele mandaria importar. É claro que não vai importar porque aqui não vai funcionar, é outro dado. Ok? Mas era assim que ele faria, ou seja, ele vai somar todos os dados que você acabou de receber para o seu banco de dados uma nova referência. Tanto o preço do serviço quanto o preço do suprimento. Nós podíamos importar nesse sistema somente o preço do suprimento. Por que importamos serviço? Deixa eu voltar aqui para a composição de preço para explicar a você. Olha, quando eu chamo aqui a alvenaria, novamente, vou botar ela mesmo aqui. Quando nós chamamos aqui a alvenaria, nós temos aqui, porque aqui não mostrou, tinha que ter marcado primeiro, desculpa, deixa eu marcar aqui uma tabela SINAP, tudo bem? Vou marcar a alvenaria, mas só da tabela, por que não está vindo esse patifilho, hein? Espera aí, composição de preço, vou chamar aqui a alvenaria, tá? E vou querer marcar uma tabela externa, né? Ok? Só do CIOP, por exemplo. Aqui, bacana isso. Tá? Localizar. Então mostrou só as composições de alvenaria do CIOP. Observem aqui, ó. Os preços nossos, calculados pelo sistema, são aqui. Preço de custo R$ 51,96. Preço de venda R$ 66,42. Bom, o preço publicado pelo CIOP é 52,06. Está 10 centavos acima do nosso preço. Tá? Não tem problema isso. É questão, às vezes, de preço de material que está lá com 3 ou 4 casas decimais, alguma coisa assim, 0,19%. Se eu não tivesse este preço para comparar, eu não tinha informação desta folga. Ou seja, para cada preço fornecido por ele, né, quer dizer, cada vez que eu importo a tabela, eu coloco aqui o custo externo da tabela. Tá? E a cada vez que eu calculo o orçamento, eu entro na composição de preço, perdão, eu tenho aqui o custo calculado. Esse custo bem aqui, vamos abrir aqui essa composição, esta aqui que está mais simples, não? Vamos abri-la, né? Exibir a composição, olha, 291,30, né? Tá? Aqui, ó, mostrei, 291,30, esse preço aqui dentro, ó. É o mesmo que está aqui embaixo, é o preço de custo. Ele vai bater muito próximo do preço de custo fornecido pelo órgão, foi 251,49. Se eu não tivesse importado aquela tabela de serviço, eu não teria como comparar isto. Eu tinha que acreditar que os preços nossos estariam corretos, né? Aqui estão todos vinculados, tá? A tabela está correta, porém a comprovação de correção está aqui dentro, né? Ou seja, no mês de 2011-04, a tabela CIOP, né, levava na alvenaria com tijolo refratário um valor de R$ 291,49 e nós calculamos R$ 291,30. Ok? Então essa é a questão que eu queria mostrar para os senhores, né, da função de banco de dados.
Recomendo assistir a próxima videoaula para saber como é que está o processo de orçamento e depois a parte de planejamento de obras. Muito obrigado.